Olá, meu nome é Clério de Paula, sou sócio fundador da Unsense, um estúdio criativo que desenvolve e projeta experiências imersivas através da mistura de código e arte, como formas de expressão. Eu sou Ricardo Laganaro, sócio e Chief Storytelling Officer, ou chefe de contação de histórias lá no escritório da Árvore Experiências Imersivas, e estamos aqui para falar um pouquinho de como contar histórias nesse tipo de ambiente que não tem uma tela na frente. Eu sou a Juva Lauer e a gente continua aqui com a cobertura do B9 do SXSW. E eu vou começar perguntando, meninos, ano passado a gente viu muito se falar aqui no SXSW de tech porn. Então, o VR ainda estava numa apresentação fetichista, mostrando a tecnologia, olha o que a gente consegue fazer, olha o que eu já fiz e tal. Esse ano a gente percebe que os painéis estão falando mais sobre como contar histórias nesse ambiente. E aí, saber contar história está muito no DNA brasileiro, né? A gente é bom contador de história, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem essa história de que a tecnologia começou a chegar num ponto que não está madura, mas é acessível o suficiente para os artistas começarem a entrar na brincadeira, que antes eram só os tecnólogos, tudo que você ia fazer você ia ter que inventar do zero. E isso criava uma barreira de entrada para quem sabe contar história, Sim. lidar com essa tecnologia e começar a trabalhar com isso. E acho que esse ano, do fim do ano passado para agora, a gente começa a ver diretores de cinema, escritores, pessoas que trabalham com arte e contar história em qualquer outros meios, conseguindo brincar disso. E aí acho que para o Brasil a gente está num momento ótimo, porque é isso, né? A gente sempre contou boas histórias, a gente sempre teve dificuldade de ter a tecnologia ao mesmo tempo que o pessoal aqui tinha quando começava um meio novo, e dessa vez não, está sendo tudo meio junto. Né? Acredito também que o Brasil ele tem uma indústria de games que já vem se consolidando conforme o tempo. Então, os tecnólogos, em parceria já com os contadores de história, sempre desenvolvemos alguns jogos legais, interessantes. Como você está falando que a barreira diminuiu para os criativos entrarem na brincadeira, porque assim, não está mais tanto no hardware, não está tanto na tecnologia, não está tanto no como é que a gente consegue o recurso para contar a história do jeito que a gente quer. Qual é a importância de um Steven Spielberg, por exemplo, fazer um blockbuster do jeito que ele lançou aqui no SXSW, que é um filme sobre uma realidade virtual, um mundo que acontece na realidade virtual? Eu acho que é bem importante isso começar a chegar para as pessoas como uma coisa, não digo trivial, mas que está entrando nas nossas vidas, né? O filme eu não vi ainda, mas eu sou fanboy do Spielberg, também, e não tenho dúvida que vai ser um filmaço. Então, eu acho que é legal... Começa a traduzir para as pessoas, né? Porque deixa de ser uma coisa que, embora o filme seja ficção científica, mas deixa de parecer ser tão de outro planeta e começa a ficar um pouco mais palpável, né? A gente está vivendo um momento muito especial, né? A gente está mudando, está vivendo a quarta transformação de tecnologia, né? Onde a gente vai quase substituir os devices como a gente tem, os smartphones, para coisas como lentes e óculos, né? Quando a gente fala de realidade virtual, a gente fala quando você transforma o mundo ao seu redor completo. É quase inevitável a gente começar a desenvolver assets, né, digitais virtuais compartilhados. Acho que a discussão ela passa sobre a inevitabilidade desse mundo virtual compartilhado, entendeu? Então, quando o Spielberg cria esse jogo, esse filme, e inclusive uma experiência aqui, ele faz a gente perceber que esse mundo inevitável através da ficção daqui a pouco vai ser mais fácil de lidar. Sim. Laganaro, dirigir é mostrar um olhar, um jeito de contar a história. Como que é ser diretor nesse cenário de realidade virtual, que ele é interativo, que você não diz qual é a experiência. Cada pessoa que entra tem a sua experiência. Sim. Como é dirigir nesse cenário? Isso é bem pessoal e ainda não tem fórmula, né? Mas eu acho que tem duas coisas que eu venho pesquisando bastante e eu acredito, né? Primeiro é que a gente viveu nos últimos tempos, desde que acho que a imprensa ficou em processo industrial, uma ditadura do quadrado, né? Do retângulo. Né? Então a forma com que as histórias eram contadas sempre veio através de um retângulo. Sim. Seja num livro, seja num quadro, seja num filme. E as histórias sempre foram contadas lá atrás numa fogueira com um cara falando e todo mundo participando em volta, né? E a gente acabou começando, até por conta do processo educacional e tal,
tirando do que é contar história, todos os outros sentidos. Virou uma coisa de visão e, no máximo, audição junto. Sim. O VR, ele traz o corpo de volta para essa brincadeira. E a gente tem que começar a pensar como os antigos contadores de história pensavam. Porque um contador de história, a gente está conversando aqui, não importa que tem outras coisas acontecendo, você pode fazer o que você quiser como ouvinte, mas se for bem contado, você vai onde o cara quer que você vá. Sim. E isso não está restrito ao quadro. Sim. Isso está a capacidade de se contar uma história, criar um ambiente, enfim, né? Eu acho que se você pensa VR, né, as experiências imersivas como umas instalações de arte, onde você pode mostrar sensações, você pode mostrar toques, aromas, isso também faz com que a sua experiência seja mais imersiva, né, seja mais interessante, né? Uma das críticas, um dos medos, uma das resistências que as pessoas têm ao VR é essa noção de que a gente vai se perder num universo virtual que ele é mais cômodo. Porque interagir com outras pessoas tem fricção, tem conflito, tem negociação. E a gente esse medo de que a gente vai criar um ambiente virtual tão perfeito para as nossas necessidades que a gente não vai mais querer interagir no mundo real. Porque o mundo real é lidar com frustração, é o ônibus que não chega na hora, é o barulho que você não quer, as pessoas que não agem do jeito que você quer e tal. Então, existe essa crítica ao VR de que ele nos desumanizaria, de que ele enfraqueceria as relações. Mas isso é só uma lente do VR, né? Isso é só uma faceta. Outra faceta que, aliás, está sendo muito trabalhada aqui no SXSW é sobre como o VR pode gerar empatia. O que vocês podem falar para mim sobre o que vocês já fizeram, o que vocês já viram de interessante do VR gerando empatia? Bom, recentemente a gente fez um projeto interno para a PepsiCo, onde o briefing foi: eu quero conhecer mulheres inspiradoras, eu quero conhecer quem são minhas mulheres, os consumers nossos que são realmente inspiradoras. Então a gente mapeou durante o Brasil algumas delas, criamos vídeos imersivos, vídeos em 360 dessas experiências, né, para que a pessoa, no caso a cliente, entenda como que é o dia a dia, quais são realmente as dificuldades dela, para você entender e usar isso para a melhor forma possível, né? Então, isso é um lado comercial, mas existem tantas coisas diferentes. O próprio Ricardo fez um trabalho ano passado. Eu participei de um projeto chamado VR for Good, que a Oculus criou, e fiz um documentário dentro de prisões de segurança máxima aqui nos Estados Unidos. Eu vi isso. Que mostra quem são, na real, esses caras que estão presos, né? E o que leva eles a chegarem até ali, e um pouco de como, se tiver um trabalho interessante, eles podem ter uma mudança de perspectiva de vida ali dentro da cadeia mesmo e tal. Então acho que acho que não importa por onde vem o pedido, né? Por uma empresa, ou por uma coisa mais autoral, ou por uma coisa, enfim, que foi um projeto, essa capacidade que o VR tem de colocar uma pessoa no lugar do outro é muito especial e tem que ser muito bem explorado. Exato. Eu acho que é isso, assim, o que eu tô vendo aqui é o VR sendo usado por jornalismo. Então, assim, tem bastante debate sobre isso, assim, o fato da gente ter muita notícia vai nos deixando um pouco insensíveis. Sim, né, para a dor do outro. Então, vira número, vira nome, nada relacionado a mim. É difícil você conectar com uma vivência realmente humana, com a humanidade da notícia, quando você está separado, como você falou, pelo quadrado, pela letra fria, pelo monitor, pela tela. São só histórias de conflitos que estão acontecendo longe, que, pô, a vida é ruim, né? Puta, passa a manteiga, entendeu? Agora, quando você usa o VR, fica muito difícil a gente se distanciar do que está sendo contado, porque você tá ali, você sente a dor do outro, né? Então, assim, a gente tem alguns projetos, o YouTube tem projeto com isso, o Facebook tem projeto com isso, de contar histórias, colocando quem está assistindo a história em primeiro plano, realmente vivendo aquela história que está sendo contada. E aí a gente tem o oposto do que eu falei antes. Não é o VR nos desconectando, mas o VR realmente nos ajudando numa coisa que é difícil, né? Que é empatia, que é se colocar no lugar do outro. E aí promovendo conexão humana profunda. Perfeito. Né? Bom, o jantar anual da Charity Water, eles
é uma organização sem fins lucrativos, onde provém água para a África, né? Eles criam poços artesianos e tal. No jantar anual, eles entregaram uma experiência, eles mostraram, olha o resultado que vocês estão fazendo, olha que legal, olha como vocês estão realmente ajudando, impactando, né? Então, naquele momento, a conexão ela fica mais forte ainda do que já era, né? Sim. Então, nós realmente temos bons exemplos e a gente quer continuar construindo bons exemplos, né? Sim. A Unicef, semana passada, acho que soltou um artigo falando que a arrecadação deles dobrou no último ano por conta do VR. Sim. Porque é isso, uma coisa é um vídeo com, sei lá, Angelina Jolie pedindo dinheiro. Outra coisa é te colocar naquela situação e falar, ei, meu, você não vai fazer nada mesmo sobre isso? Né? Sim, sensacional. Para encerrar, o que vem por aí? Quais são as apostas de vocês para o futuro do VR? Olha, o futuro do Mixed Reality, né? Vamos colocar assim, com uma realidade mista. Eu realmente imagino, em pouco tempo, as experiências vão começar a ser realmente compartilhadas no espaço físico. Então, a gente vai deixar de estar aqui para a gente estar aqui junto, né? Então, e também os experimentos de narrativa, de construção de histórias espaciais. Eu tenho muito desejo em pesquisar isso, tá? A gente tem feito isso para museu, agora com um protótipo no Cornell Museu em Londres, uma instalação que fala sobre o Xingu, com os indígenas. Ah, que legal. Então, experimentar a espacialidade dentro de lugares compartilhados, eu acho que para mim isso vai ser o grande lance daqui para frente. Acho que esse é o próximo passo que está todo mundo entendendo, quem já está na área, e as pessoas vão começar a ter acesso, que é de você experimentar, estar num lugar, não é só ver um vídeo 360. E aí acho que a gente vai ter, que nem tiveram os fliperamas na década de 90, as lan house na década de 90, Sim. os espaços coletivos de experimentação em realidade virtual, os arcades ou cinemas de realidade virtual. E isso é o que eu acho que vai vir em breve para começar a popularizar e mostrar o potencial real. Porque é muito difícil uma pessoa ter isso em casa ainda. Sim. Como era muito difícil ter um fliperama em casa na década de 80 ou Sim. internet boa na década de 90, né? E acho que isso é uma coisa que vai começar a popularizar bem, de uma maneira mais correta, digamos, nos Sim. termos certos, esse tipo de conteúdo de realidade mista para as pessoas.